Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E olha só, galera, para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vem junto na condução desse nosso projeto pedagógico que tem a função de promover a sua qualificação para que você fique competitivo e tenha um grande desempenho nesse concurso. E a gente vai seguindo em frente trabalhando com História de Sergipe. Chegou a hora e a vez da gente começar a falar sobre os governadores e prefeitos do período republicano. Ora, os senhores sabem muito bem que o período republicano brasileiro é bastante extenso. Começou lá em 1889 com a proclamação, comandada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e vem até os dias atuais. Ora, já são quase 130 anos, então convenhamos que não é uma tarefa das mais fáceis trabalhar um período tão longo quanto este. Então, o que a gente vai fazer ao longo de nossas aulas? Iremos trabalhar os assuntos muito mais relevantes, os assuntos que são fundamentais. Sabe aqueles assuntos que têm um grande potencial de aparecer lá no dia da sua prova? E aí, quando você tiver com o caderno de provas nas mãos e olhar as questões, nossa, você vai lembrar. Puxa vida, o professor Edenilson falou desse assunto durante a aula. E eu me lembro muito bem, eu assimilei esse conhecimento, não terei dificuldade alguma. Então, a gente vai trabalhar com os fatos mais significativos, os fatos que são mais importantes, aqueles que têm uma relevância muito maior, aqueles que você precisa necessariamente ter como base para destruir a banca. É isso aí, a gente está aqui para ajudar você a ter um grande desempenho e detonar com essa banca. A gente vai buscar o gabarito. Para a gente alcançar o gabarito, precisamos de muita dedicação, de muito foco, de muito esforço. Então, pensa bem, meu amiguinho, pensa bem, minha amiguinha. Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. Então, se você quer ter um grande desempenho de conhecimentos específicos ao estado de Sergipe, tanto no que tange a geografia, quanto no que se refere à história, o que você tem que fazer? Você tem que estudar com determinação. Você tem que fazer isso repetidamente. Você tem que ler os nossos materiais, prestar atenção nas nossas aulas. Você precisa fazer uma série de questões, pois só assim você vai chegar completamente preparado no dia da prova e vai ser um arraso, você vai ter um grande desempenho. Afinal de contas, você está se preparando aqui como a equipe campeã do LAC Concursos. Pois bem, vamos começar falando aí sobre os governadores e prefeitos do período republicano em Sergipe. Primeiro ponto importante aqui, pessoal, para saber, a gente tem o período republicano. Olha só, o período republicano no Brasil, convenhamos, é um período bastante extenso de nossa história. Começa lá com a proclamação em 1889 e segue até os nossos dias atuais. Olha só que coisa, vem até os dias atuais. O período republicano, por sua vez, pode ser dividido em várias etapas, em várias fases. Quais são essas fases? Eu digo para você, olha só. A primeira fase é chamada de Primeira República, ou também é conhecida como República Velha. É a República dos Coronéis, a República das Oligarquias, a fase do coronelismo, do fisiologismo, a fase do voto de cabresto, das fraudes nas eleições e tudo mais.
República Velha ou República dos Coronéis, ou ainda a Primeira República. Essa é a primeira fase republicana brasileira. A segunda fase começa a partir da Revolução de 1930, através da chegada de Getúlio Vargas à presidência da República no Brasil. Este período perdurou por quanto tempo, professor? 15 anos. Começou em 1930, seguiu até 1945. Como é que é chamada essa fase? Essa fase é chamada de Era Vargas. Depois da Era Vargas, nós temos a redemocratização do Brasil. Nós temos uma fase que os historiadores chamam de República Democrática Populista. República Democrática Populista, período histórico que vai de 1945 até 1964. 1964 nós temos o advento da intervenção militar no poder político no Brasil. O golpe que derruba o presidente João Goulart inaugura uma nova fase conhecida como regime militar. É a fase do regime militar ou ditadura militar, se você assim preferir denominar. São os 21 anos compreendidos entre 1964 e 1985, quando acontece a eleição indireta de Tancredo de Almeida Neves no Colégio Eleitoral, inaugurando a chamada Nova República. A Nova República com os governos de José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Michel Temer. Percebeu aí, amigão? No período republicano, nós temos aí cerca de 130 anos de história. Convenhamos, não é fácil trabalharmos um período tão extenso quanto este, né? Como diria Fernando Brodel, é um período de longa duração. Muitos aspectos importantes são fundamentais para a nossa compreensão. E desta forma, nós iremos analisar os aspectos relacionados com a política brasileira que diretamente tem reflexo na política sergipana. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a oligarquia olimpista que dominou o cenário político sergipano entre os anos de 1900 e 1910, a gente está se reportando à chamada Primeira República, que eu acabei de falar para vocês agora há pouco, que também é conhecida como República Velha, que inaugurou-se em 1889 com a proclamação da República. 2 anos depois, nós tivemos a aprovação da nossa primeira Constituição Republicana, a Constituição de 1891. Como características importantes desse período, temos o voto de cabresto, ou seja, a manipulação dos eleitores, sobretudo daqueles eleitores que estavam residindo na zona rural. E convenhamos que naquela época, mais de 80% da população brasileira concentrava-se na zona rural. E eles eram controlados pelos coronéis, através da troca de favores, através do chamado clientelismo. Portanto, as eleições eram marcadas por muitas fraudes e haviam as oligarquias que dominavam o cenário político. As oligarquias eram grupos políticos que se assenhoravam do poder nos mais variados estados do Brasil. Gente, olha só, o coronelismo foi um fenômeno político que caracterizou todos os estados do Brasil. Então, existiam uma série de coronéis Brasil afora. Muitas vezes, esses coronéis se uniam, formando oligarquias, e muitas vezes eles também se digladiavam pelo poder político. Falando especificamente do que nos interessa na aula de hoje, que é estudar Sergipe, nós temos aqui o predomínio da oligarquia olimpista,
que teve um papel preponderante no início do século XX, comandando a política sergipana. Olha só, nós tivemos nessa época o registro de 2 partidos políticos majoritários em Sergipe. Esses 2 partidos eram o Partido Republicano de Sergipe, também chamado de Cabaús, e o Partido Republicano Sergipense, também conhecido como Pebas. Então presta bem atenção. Esse período aqui do início do século XX, na política sergipana, registramos a presença, a disputa política de 2 partidos. O Partido Republicano de Sergipe, que também era conhecido como Cabaús, e o Partido Republicano Sergipense, que também era apelidado de Pebas. São os 2 grupos políticos que tinham grande predominância nesse contexto histórico, pessoal. Vamos falar então do nosso bom e velho Olímpio Campos. Afinal de contas, a gente está trabalhando o predomínio da oligarquia olimpista, não é isso? Então vamos conhecer quem foi essa figura política do Olímpio Campos. Olímpio Campos, pessoal, era líder dos Cabaús. Lembra que eram os Cabaús? Olha eles aqui. O Partido Republicano de Sergipe. Está aqui a fera. Olímpio Campos era chefe político, era um cacique político, vamos dizer assim. Era o líder dos Cabaús e também era presidente do estado de Sergipe. Aí você fala assim, mas professor, presidente do estado? Sim, naquela época denominava-se presidente aquele que tinha a função de ser o mandatário político estadual. O governador era chamado de presidente. Então, os estados tinham presidentes também. Presidente do estado de Sergipe, nesse contexto, era Olímpio Campos. Olímpio Campos que, usando de seu poderio político, de sua influência, de sua liderança, por ser um grande cacique político local, indicava seus sucessores no governo. Então, veja só, por isso que essa fase é conhecida como oligarquia olimpista. Por quê? Olímpio Campos, sendo uma grande personalidade política em Sergipe, indicava os seus sucessores. Os outros governadores venciam as eleições, venciam os pleitos eleitorais com o apoio de Olímpio Campos, ou seja, fazendo parte do grupo de Olímpio Campos. Além disso, ele também tinha uma grande influência política, contribuindo para a eleição de vários deputados, deputados estaduais e deputados federais, inclusive. E ele chegou a ser eleito como senador da República. Ele foi eleito para o Senado no estado de Sergipe. Falando desse contexto histórico aqui, pessoal, é muito importante compreender a influência política do coronelismo. O coronelismo, como dissemos anteriormente, foi um fenômeno político muito importante, que caracterizou principalmente a Primeira República no Brasil, onde grandes proprietários de terra, através de seu poderio econômico, acabavam também exercendo uma grande influência política sobre as pessoas que precisavam de seus favores. Havia uma troca de favores entre o coronel e o eleitor. O coronel podia arrumar emprego, arrumar uma vaga na escola, arrumar um tratamento médico, conseguir um emprego público, tirar alguém da cadeia, financiar festas populares, batizar os filhos de seus agregados. Só que em troca dessa proteção, entre aspas, o coronel exigia obediência cega de seus eleitores. Os eleitores tinham que votar nos candidatos determinados pelo coronel. É por isso que nessa época
ganhou muita visibilidade, ganhou muita notoriedade a expressão voto de cabresto, porque o eleitor era obrigado a votar nos candidatos indicados pelo coronel. E lembre-se uma característica importante, na Primeira República, que é a República Velha, o voto era a descoberto, ou seja, o voto era aberto e não existia a justiça eleitoral. Portanto, as fraudes eram constantes. Vamos entender, então, a influência do coronelismo. Acabava contribuindo na eleição de prefeitos das mais variadas cidades de Sergipe, no controle dos empregos públicos. Olha só, pessoal, nessa época aqui que a gente está estudando, é a Primeira República no Brasil, as primeiras décadas do século XX, não existia concurso. Veja só, você não está aí se preparando, você não está aí se matando de estudar, você está fazendo resumos, fazendo questões, fazendo anotações, se preparando de forma condizente para uma prova que vai ser muito competitiva, que você vai sair de lá exaurido de tanto estudar, de tanto pensar, de tanto raciocinar para conseguir um bom desempenho? Pois é, naquela época não tinha concurso não, meu amigo. Não tinha concurso para os cargos públicos. Então, quem é que exercia essas funções no serviço público? Ora. Quem exercia essas funções eram aqueles que eram apadrinhados. Ou seja, para que você tivesse um bom cargo público naquela época no Brasil, e em Sergipe não foi diferente, você precisava ter um bom pistolão, você precisava ter um padrinho, você precisava ter QI, ou seja, precisava ter quem indicasse você para os cargos públicos. Porque os coronéis indicavam os professores dos grupos escolares, os funcionários públicos da prefeitura, os funcionários do governo estadual. Ele escolhia, por exemplo, o delegado. Ó, o delegado aqui, ó, a pose do delegado aqui, chegado. Olha como é que está o delegado. O delegado está aqui com os pés na mesa. O que ele está sobre? Ó, sobre a Constituição. Esse aqui é o delegado da época da Primeira República. Então, gente, era só na indicação política, não existia a tal da meritocracia. Que é isso? Que meritocracia? O quê? Se você era amigo das lideranças políticas, se você precisava do favor de algum cacique político, de algum líder oligárquico, você estaria empregado. Você conseguiria trabalhar numa repartição pública, de repente trabalhar na prefeitura, ou até mesmo trabalhar na delegacia. Olha o delegado aqui, todo com os pés sobre a mesa, em cima da Constituição. Então, o controle dos empregos públicos estava nas mãos dos coronéis. Os coronéis vão apoiar as oligarquias. As oligarquias são grupos políticos que se concentravam para manterem o poder político na esfera estadual. E na esfera municipal, quem ajudava essas oligarquias eram os coronéis. Os coronéis geralmente eram grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra, mas também podiam ser comerciantes. E as elites econômicas locais, lá em Sergipe, também faziam parte desse trem da alegria, né? Também estava nesse grupo aí que mantinham o poder, que concentravam o poder em suas mãos. Então você já percebeu aqui, claro, tenho certeza, você é esperto, você está acompanhando o desenvolvimento dessa aula, você já compreendeu que havia uma concentração do poder político nas mãos das oligarquias. Como é que ficava o restante da população? Sobretudo as camadas menos favorecidas. Logicamente, elas ficavam excluídas da participação política, excluídas de direitos políticos, econômicos e sociais também. Agora a pergunta é, será que toda a população aceitava
pacientemente tinha assim uma convicção de aceitar que isso era normal, essa exploração, essa exclusão, essa marginalização política era natural? Claro que não. Existiram setores da sociedade que vão protestar contra isso, protestar contra a presença política, o controle da oligarquia olimpista na política sergipana. E aí ocorrem algumas revoltas, algumas das quais se tornaram muito famosas e muito relevantes para a história de Sergipe. E você precisa necessariamente conhecer as principais características desses embates políticos, dessas disputas pelo poder político lá em Sergipe. A exemplo da revolta de Fausto Cardoso, que aconteceu no ano de 1906, que foi justamente uma revolta, um movimento que tentou derrubar o governo olimpista. Presta bem atenção, Fausto Cardoso liderou um movimento cuja principal função, o principal objetivo, a principal meta era derrubar do poder político, derrubar da presidência de Sergipe, que estava controlada pela oligarquia olimpista. Então eles vão tentar uma luta para derrubar, porque afinal de contas havia uma longa permanência dos olimpistas no poder. A gente já falou agora há pouco, pessoal, que a oligarquia olimpista controlava a presidência do estado de Sergipe, controlava as principais cidades de Sergipe, nomeando lá os prefeitos, tinha uma bancada muito grande, tanto de deputados estaduais que atuavam na Assembleia Legislativa, quanto de deputados federais que atuavam na Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Logicamente que os grupos opositores vão se organizar para tentar derrubar a oligarquia olimpista que estava no poder. Quais as formas de tentar essa derrubada? Você pode me responder assim, professor, eles podiam tentar derrubar democraticamente, através de eleições, ganhando as eleições e tirando a oligarquia olimpista do poder. Mas, meu amigo, não se esqueça que as eleições durante a Primeira República no Brasil eram só de fachada. As eleições eram manchadas por muita fraude, por muita manipulação, voto de cabresto, voto de bico de pena. Não existia justiça eleitoral, não existia um controle mais específico sobre a atividade das eleições. Sendo assim, era praticamente impossível um grupo de oposição tomar o poder. Só sobrava outra alternativa, qual seja, tomar o poder através da luta armada, através do uso da força. Foi o que tentou o nosso bom e velho Fausto Cardoso. Olha ele aqui, o bigodão de Fausto Cardoso, 1906, organização de uma revolta. Meus amigos, minhas amigas, quero fazer um grande convite para você, você que acabou de assistir aí um trecho da nossa aula demonstrativa da Lá Concursos, né? Nós colocamos aqui poucas aulas na internet, nosso curso tem muito mais aulas, e nós aqui da Lá Concursos nós elaboramos um super curso online para atender a PM Sergipe, Polícia Militar do Estado de Sergipe, para o cargo de soldado 2018. Pode ter certeza disso, que é o melhor projeto pedagógico, um projeto pedagógico específico para esse concurso. O nosso curso é completão, ponto a ponto do edital, tá certo? Ponto a ponto do edital, o investimento apenas 10 parcelas aí de R$30. É isso mesmo, melhor custo-benefício do mercado, tá certo? Gostou? E aí, quer se matricular? Então, clique agora aqui embaixo, tem um link para você fazer a sua matrícula, você vai ser direcionado para o nosso site e eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. O nosso curso é garantido. Você pode fazer a matrícula durante 5 dias, assistir todas as aulas que você quiser. Se você não gostou,
faltou, pode pedir para sair que nós vamos devolver o seu dinheiro integralmente. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui na Lá Concursos. Tchau, tchau. Clique lá.